O governo conseguiu definitivamente quebrar a Petrobras. Será que essa afirmação é correta? Fica até o final do vídeo que eu vou falar a minha opinião sobre esses resultados da Petrobras. Vou começar aqui, pessoal, com essa notícia aqui que saiu em vários canais da mídia. Petrobras reverte lucro e tem prejuízo de 17 bilhões no quarto tri. Petrobras tem prejuízo de 17 bilhões e revertendo lucro observando o trimestre anterior. A cotação hoje da Petrobras caiu bastante até o momento desse vídeo. Você vê que aí ela chegou a 3,60, 3,59, então caiu muito, quase 5% de queda. A ação sentiu bastante esses resultados. Mas será que a gente tem que se assustar mesmo? Será que essas notícias, esses resultados estão ligados diretamente ao governo? O governo realmente quebrou a Petrobras? Eu vim aqui no RI, baixei os resultados e eu olhando aqui, separei em algumas partes aqui para vocês. A primeira é essa exploração e produção. As margens reduziram de modo relevante devido a essa queda, que foi intensificada por uma piora no custo de extração, que as despesas operacionais tiveram uma grande alta, então teve muito custo de exploração, e porém os royalties reduziram, o que ajudou o custo final. Nas despesas, nós tivemos diversos não recorrentes, sem efeito de caixa. Aqui na exploração, né, de produção, a empresa sentiu bastante, né, a queda, principalmente a gente vê aqui nas despesas operacionais, a margem EBITDA, que reduziu bastante. Outro fator também foi o lift, né, que a gente vê que aumentou, e também a questão da participação governamental, que reduziu, contribuindo, que ajudou alguns custos. No refino, os volumes reduziram, mas eu observei também que a margem do diesel deu uma melhorada, o que ajudou na margem EBITDA do setor. A gente pode ver aqui, ó. O que me preocupa um pouco são os preços dos derivados, que caíram mais um trimestre, além dos custos mais altos do refino, fruto de dólar mais alto. A gente pode observar aqui também o custo do barril, do refino, o preço derivados básicos do mercado interno. Em relação ao gás e energia, teve uma queda no preço da venda em relação ao ano passado, mas que está aos poucos melhorando por causa da margem em relação ao último tri, então tem melhorado um pouco, que é bom, né, pessoal? Aqui nas demonstrações contábeis, a gente tem que lembrar, pessoal, que a empresa tem dívida em dólar, então quando o dólar sobe, a dívida em reais aumenta. Isso passa como um prejuízo na DRE, mas sem efeito de caixa. Além disso, a gente teve alguns eventos não recorrentes e não caixa, que também não são despesas recorrentes e não tem efeito de caixa. É só o descomissionamento daqui a muitos anos. O lucro no ano foi de 100 bi, que é muita coisa. Uma relação a 2023 teve uma queda, né? Mas vocês não podem focar nisso. O preço de venda caiu no petróleo, no gás, no refino, na energia, como um todo. A empresa tem custo fixo e perdeu margem. Isso é normal. E agora, pessoal, o dólar caiu, né, no primeiro trimestre, então não vamos ter, né, na verdade, alguns não recorrentes. Então o lucro com certeza vai dar uma porrada aí nos próximos resultados, mesmo sem efeito de caixa. Com isso, vocês vão ver várias notícias aí de que a Petrobras é a melhor empresa do mundo, comemorando. Então vocês têm que tomar, eu estou mostrando isso aqui para vocês tomarem muito cuidado, lembrar de analisar um pouco, olhar, não só seguir páginas e notícias, olhar um pouco, analisar um pouco o que está acontecendo realmente. Vou falar um pouco aqui da questão da cotação dela, preço sobre lucro, ela é 12,87, o PVP dela é 1,29 e olha só a porrada de dividendo que ela paga. 20,49%. É muito dividendo. É muita coisa, viu? E aqui, ó, se você tivesse comprado a Petrobras em 10 anos, há 10 anos atrás, você teria tido uma valorização de 1.052%. É muita coisa. Então, aqui, ó, alguns números, mas eu acho que o mais importante era isso aí mesmo, tá bom? Inclusive, ela já abriu um dividendo, né? Ela vai pagar, ó, ela já anunciou inclusive dividendos, ela vai pagar, ó, 0,70 ações ordinárias e preferencial, e dividido em duas parcelas de mais ou menos 35 centavos
que vai ser pago dia 20 de maio e 20 de junho. Agora eu vou com a minha opinião. O que é que você acha, Manuel? E aí, o governo lascou mesmo a Petrobras? Gente, eu acho que a Petrobras ainda é das melhores petrolíferas do mundo. Não vai quebrar. O governo aí passou mais de 20 anos, não conseguiu quebrar. A Petrobras hoje não é a mesma Petrobras daquela época. Então é muito difícil voltar aos rumbos astronômicos que foram antigamente. Isso leva tempo. Não é só 3 anos de governo que consegue fazer isso. Claro, o governo está segurando os preços dos combustíveis aqui no Brasil, a Petrobras está subsidiando uma parte, mas ela também não vende só para cá, né? Ela vende para exporta, vende para outros países também. Então, tem que ficar com cautela, mas também vamos lembrar que notícias ruins assim são momentos para a gente aproveitar oportunidades. Isso não é uma recomendação de compra. Não vai comprar porque eu estou falando. Vai analisar, vai estudar, vai ler aqui essas 47 páginas, vai ver aí mais notícias, vai analisar direito, porque lembre-se que a Petrobras ela trabalha com commodity, é cíclico. Então, dependendo, além do governo, ainda tem a questão de o preço do petróleo impacta diretamente nos resultados da empresa. Então, você precisa ficar antenado e estudar. Não é uma empresa para você que está iniciando e não tem estômago, porque pode acontecer disso, de um dia ela cair como hoje, caiu cerca de 5, 7%, no outro dia ela sobe, ou então ela passa aí 6 meses, um ano na peia, caindo, como já teve outras vezes. É isso aí, clica aqui em curtir, se inscreve no canal e dá um joinha aí